Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa apresentação, né? O nosso webinar, vamos dar início ao nosso webinar. A gente vai estar falando hoje, né, sobre a temática de Analytics. Vamos ter aí o Igor Borba, né, nosso CTO, né, bastante conhecedor aí do assunto, vai estar falando para a gente, né, sobre esse tema de Data Lakes industriais e vai passar um pouco, né, do cenário atual, né, da integração dos analytics com os dados que a gente tem na indústria, né, nas tecnologias de base lá de processo, de operação industrial. Eu queria falar rapidamente aqui da Vixteam, né? Vixteam é uma empresa capixaba, né? Nós temos 27 anos, né? Estamos iniciando o nosso 27º ano de existência. Atuamos desde o início nesse contexto de indústria, são 27 anos atendendo esse perfil de empresa. Temos uma experiência em várias áreas industriais, passamos aí pela papel e celulose, utilities, mineração, mas temos petróleo e gás, né? Mas temos uma expertise muito grande também em siderurgia, né? Uma expertise bastante destacada. Hoje a gente trabalha aí com profissionais bastante especializados, trabalhamos as questões de certificações de uma maneira muito importante aqui dentro da empresa, né? Valorizamos muito a maturidade e o processo, então a gente atua com o processo já basicamente desde a formação da empresa, né? Somos certificados MPS-PR no nível E, que corresponde ao nível 3 do CMMI, onde todas as práticas de engenharia de software estão atendidas, né? Nesse contexto de indústria, a gente está trabalhando muito com as parcerias, né, já estabelecidas aí de tecnologias como Microsoft e Oracle, mas também com uma visão muito ligada à indústria na parceria com a Veeva, né? Então, a gente tem feito um trabalho bacana nesse contexto aí, entendendo que esse mundo aí, essa convergência de TI e TO tem sido muito importante para os fabricantes aí dessas tecnologias que vêm de um contexto de tecnologia, né, de uma disrupção muito grande de tecnologia. E dentro desse contexto aqui do assunto que a gente vai falar, né, nós também somos parceiros da Databricks aí, que é uma referência em termos de ferramental para analytics na indústria. Isso é uma visão do que a gente faz, né, o que a Vixteam hoje realiza aqui nos nossos clientes. A gente é uma equipe forte, somos uma empresa forte aqui no contexto de TI industrial, e eu costumo dizer que a gente vai lá dos sensores até os dados aí no Analytics, né, passando pelos níveis ali da pirâmide ISA 95 aí, a gente coloca alguns nomes aí para ilustrar, mas assim, dentro desse nível, se é uma aplicação industrial, a gente é focado nesse contexto. Aí a gente tem os serviços, como a gente atende, né? A gente atende dentro de todos os contextos tradicionais aí do atendimento a indústrias e a organizações com maturidade alta, da fábrica de software aos squads, né? E temos um time de tecnologia forte, que é coordenado pelo Igor, que vai falar um pouquinho para vocês agora na sequência, onde a gente trabalha questões de tecnologias mais especialistas e mais com conhecimento mais dedicado, né? Então temos um grupo ali coordenado pelo Igor para os desafios ligados à tecnologia. Bom, hoje nós vamos falar, né, de data lakes industriais, né, como a gente vai transformar, né, os dados de operação, tudo que a gente hoje consegue sensoriar e ter de informação na nossa base de dados, né, industriais, como transformar isso em inteligência, como transformar isso para o nível de analytics, como que a gente consegue fazer
esse contexto, até na questão também da IA. O Igor vai dar uma passada nesses aspectos do que a gente tem feito e como a gente tem feito esses trabalhos. Deixa eu passar então para o Igor agora. Só um minutinho. Deixa eu remover essa daqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Evandro. Bom dia. Todos me ouvem, né? Ok. Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade aqui de apresentar esse tema, né? Um trabalho que a gente tem feito ao longo dos últimos 7, 8 anos, né? E uma jornada aí de mais de 20 anos aí na área industrial, né? Com esses temas, né, de automação, sistemas, né, de gestão de produção, né, entre outras oportunidades e agora, né, mais recente ao longo dos últimos 8, 9 anos aí atuando na área de dados, né, montando data lakes para a área industrial, né. Então essa é uma grande oportunidade para mim. Hoje, como o Evandro falou, né, eu tenho atuado nessa questão com o papel de CTO, né, atuando fortemente aqui tanto no apoio quanto no apoio, né, no processo de venda, né, ou seja, entregando um valor técnico e agregado para o cliente, que é o que a empresa já entregava. A ideia é que o objetivo aqui é que a gente entregue ainda mais, né, com essa atuação vertical e horizontal, né, dentro da empresa, né, e um grande motivador adicional é esse trabalho técnico em campo aqui com os times, né. Então hoje eu atuo diretamente com os times aqui, entendendo as oportunidades de tecnologia junto aos clientes, tá? Então, no próximo slide, Evandro, não sei se você pode passar. Deixa eu... Evandro? Opa, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ok. Então, nós temos... todos veem minha tela? Só confirmando. Ok. Então, nós temos, dentro dessa apresentação, primeiramente um anúncio da nossa parceria, né, uma parceria nova que nós iniciamos agora em fevereiro, né, uma parceria com a Databricks. Então, nós temos hoje o anúncio dessa parceria, em que hoje nós estamos como parceiro formal de Databricks. E aí, com isso, nós iniciamos uma jornada, né? Hoje, por exemplo, no caso aqui, que é uma grande dúvida nossa, né? Que a gente vê nos clientes, né? Como é que ocorre, né, essa integração do chão de fábrica com uma nuvem corporativa, né? Uma nuvem que o cliente tem, né? Então, um grande desafio que nós temos, né, do lado esquerdo da figura, como é que a gente integra os sistemas MES, sistemas SCADAs, PINs, né, sistemas que estão isolados, muitas vezes em rede de automação, né, conseguir ter acesso a dados ou ambientes que estão em redes ou ambientes com risco de obsolescência alta, né, e com uma exigência de um nível de segregação muito grande, né. Então, a gente traz um pouco dessas informações para vocês, né, de forma resumida, né. E do lado direito, a gente tem uma série de produtos, né, as empresas têm caminhado na implementação de cloud, né, de recursos de cloud. Um dos recursos que nós vamos discutir hoje é a implementação de Databricks. Um fator adicional, né, que a gente tinha dificuldade no passado e com o advento da cloud a gente consegue escalar ainda mais, né, escalar rápido e focar principalmente no cenário de negócio, que é a implementação de modelos de IA, né. Então, com esse advento da cloud, né, a gente consegue hoje escalar, mas
para escalar isso, né, a gente precisa melhorar essa conectividade. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, ok? Então, nós temos aqui, no slide seguinte, uma discussão de um panorama, né? Que panorama nós temos aqui, né? Uma reflexão sobre a questão dos silos de dados. Muitas vezes, no dia a dia, para quem está no dia a dia né, atuando principalmente como TI ou como um profissional de automação, ou seja, o que nós chamamos de tecnologia operacional, ou TI, nós temos grandes problemas ou problemas que temos que lidar no dia a dia, né? Vai desde a segmentação de rede, problemas realmente de organização sistêmica, timing, para às vezes, por exemplo, quando você traz uma nova linha de produção para uma siderúrgica, por exemplo, que é o nosso caso aqui, o nosso cenário, muitas vezes a gente enfrenta um trabalho muito árduo em tentar identificar como fazer a conectividade com esses silos, né? Muitas vezes nós encontramos, até mesmo nos ambientes tradicionais, às vezes o próprio RP é um silo. Muitas empresas, o que nós identificamos, muitas empresas encontram dificuldade em extrair dados de SAP, por exemplo, né? Nós temos também situações que nós temos uma planta muitas vezes altamente instrumentada, ela tem um sensoriamento aplicado ali, adequado, mas muitas vezes ela não trabalhou em prol da digitalização dos processos, né? A digitalização da planta em função de ter esses dados disponíveis para desenvolvimento de outros trabalhos que vão além da camada operacional, né? Então, quando eu falo nesse sentido, muitas vezes a gente está implementando um sistema SCADA, implementando pins nesse momento, mas muitas vezes estamos esquecendo como é que eu permito a conectividade de outros ambientes, não só Data Lake, né, a esse ambiente, né? Então, isso é uma grande dificuldade hoje e muitas vezes, para ter o dado, né, muitas vezes nós temos uma necessidade muito grande de ter um investimento adicional em infraestrutura, né? E infraestrutura é um elemento muito importante nesse processo, tá? Nesse trabalho. E aí, nós temos aqui cenários, né, tentando aglutinar esses silos, né, nós temos uma situação aqui em que muitas vezes você precisa fazer um trabalho integrado entre dados não estruturados e não estruturados. Como assim, Igor? Por exemplo, muitas vezes a gente está com foco muito em capturar imagens de câmeras, né, por exemplo, seja um vídeo, seja uma própria foto, né, de um processo, implantar um sistema de visão computacional, mas muitas vezes não enxergamos a câmera ou os elementos que fazem parte do sistema de visão computacional integrada à câmera como um sensor, né? E de forma que a arquitetura seja segregada ou simplificada e garanta uma implementação com acordo diante da segurança da informação. Então, por exemplo, muitas vezes, nesse cenário específico da questão dos dados não estruturados, né, os dados relativos a imagens, por exemplo, nós vejo muitas situações onde que o sistema ele está próximo da câmera e muitas vezes ele pode, a própria máquina ali, ela pode virar um vetor de ataque, né? Então é muito importante a gente ter uma arquitetura bem definida, né, bem padronizada, em que a gente consiga ter esse acesso ao dado com segurança, tá? No meio dessa figura, nós temos aqui uma visão onde a centralização desses dados permite não só aumentar a escalabilidade, a gente ter essa segurança unificada, ou seja, fazer o controle de acesso, muitas vezes vendo data lakes sendo formados, não se enxerga, por exemplo, a visão de segurança, ou seja, controlar quem tem acesso ao que no mínimo e muitas vezes limitar o acesso aos dados. Então, por exemplo, dados, por exemplo, de meio ambiente são dados altamente sensíveis para uma empresa. Dados relativos, por exemplo, a pessoas também é muito pesado o controle de acesso exigido ali em cima desse cenário de armazenamento de dados dentro de um lake. Então, para que isso seja aplicado, né, é importante que tenha a equipe, né, de plataforma, a equipe que faça a gestão desse lake, ele realmente enxergue a segurança como um pilar, né, não simplesmente o controle de acesso, né, mas também controles adicionais como filtros de dados, né, de registros, né, por exemplo, e mascaramento de dados, tá? Em alguns cenários adicionais, nós temos pilares
como os modelos de gestão em batch, ou seja, em lote, né, ou streaming, né? Cada cenário, né, ou batch ou streaming, vai ser aplicado de acordo com a necessidade. Muitas vezes eu vejo, né, como profissional, uma ansiedade muito grande para se fazer em gestão em streaming e não contrabalançar com a necessidade real da área, entendendo o que a área precisa. Muitas vezes a área vai querer, eu quero esse relatório, eu quero essa necessidade atualizada a cada 5 minutos, mas muitas vezes, quando você indaga a necessidade, ela não precisa necessariamente ser em streaming, né? E aí, com isso, você consegue equilibrar um elemento primordial dentro dessa visão dos silos, né, que é o custo. Então, sempre você vai ter que ter um trabalho hercúleo ali, né, de gerir esse custo, esse equilíbrio do custo. Ao longo dos benefícios esperados, com essa arquitetura unificada, você centralizar esses dados, a gente vai conseguir rodar business cases como, por exemplo, de manutenção preditiva, a questão de implementação de modelos de machine learning. Então, com os dados disponíveis, principalmente da parte de sensoriamento, integrado ao controle de qualidade de produção, os dados de produção de um mês, por exemplo, que a gente tem muita experiência aqui, você vai conseguir, né, trabalhar ali em modelos de machine learning, gerando oportunidade para o negócio. Muitas vezes, esses modelos, uma vez implementados, eles vão permitir não só a implementação do modelo, mas uma discussão muito prévia e integrada entre TI, OT, né, as diversas equipes e também as áreas de negócio, gerando uma maturidade no processo, no plano de digitalização de uma empresa, de uma indústria. Tá? Com a visão centralizada de governança, né, isso para mim é mandatório, não adianta você implementar um lake sem uma governança de acesso. Se a gente não tem essa governança de acesso de compartilhamento desses dados, acaba o lake, né, acaba sendo mais um banco de dados em meio aos bancos de dados que a empresa tem disponível, né? Agora, se a gente trava o ambiente demais, né, trava no sentido de, não no aspecto de segurança que eu quero dizer aqui, mas se a gente trava no sentido de não democratizar o dado, entendendo o que a área quer, você acaba se tornando mais um silo, o lake acaba virando silo. Então é importante entender o que as áreas estão demandando, né? Ou seja, é importante vocês desprojetizarem as iniciativas, ou seja, cada projeto que acontece na empresa, entendendo a interseção desses processos e colocando as áreas para se conversarem, usando a equipe de vocês, né? A equipe que você está inserido ali na visão de plataforma de dados, vocês vão conseguir democratizar ainda mais os dados. Mas um ponto de atenção é que tem que estar preparado para esse aumento, esse volume de trabalho, né, relacionado. Mas é importantíssimo para a democratização esse trabalho de sinergia diante dessa equipe naturalmente formada dentro de uma indústria, tá? Avançando aqui, nós temos uma visão de chão de fábrica. Então, antes da gente entrar na parte da discussão de um lake industrial, é importante a gente discutir a questão de conectividade, né? Acredito que parte das pessoas que estão aqui presentes, elas estão em o dia a dia de TI, né? Algumas aqui em automação, né? Mas para quem é de TI, normalmente não vai ver todos esses níveis, né, conceituais aqui, né? Os equipamentos, a necessidade de ter uma rede PLC, ou equipamentos que vão fazer o controle lógico programável, ou seja, daquele processo. A gente ter, por exemplo, conseguir, para quem nunca ouviu falar, a aplicação de um PLC na linha, por exemplo, eu quero fazer a medição de largura de uma placa, quero fazer a medição de uma temperatura, a medição em si de algum processo que eu precise coletar em tempo real ali na linha, né? E aí diversos fornecedores são aplicados, por exemplo, nós temos Rockwell, a Siemens, por exemplo, Toshiba, né? Entre outros nesse cenário, né? E o que acontece? Um dos elementos importantes nesse processo, por exemplo, esse produto que é da cadeia de produtos da IBA-G, nós temos o IBA-PDA. E aí o IBA-PDA ele permite fazer essa coleta dos dados em tempo real. Então eu consigo coletar, por exemplo, em um laminador, dados a cada 4 milissegundos, ou seja, uma frequência que permite, né, uma disponibilidade do dado muito alta ali, e muitas vezes tentando enxergar uma variação
de uma largura, de uma tira passando em um conjunto de cadeiras de iluminação, né? A variação de uma temperatura de um eixo de uma bomba d'água, né? Então, é uma ferramenta muito importante para esse processo em alguns cenários onde ela é altamente aplicada, né? Em cima disso, não adianta a gente ter só coleta, a gente precisa também ter a ferramenta, né, que é o IBA Analyzer, para que você consiga ver os dados, né? E em cima disso também existem ferramentas, módulos dentro do IBA que permitem essa visualização em formato web, né? Acompanhando ali o processo e criando, possibilitando até mesmo indicadores. Um ponto de atenção nessa questão dos indicadores aqui, por exemplo, nessa ferramenta, ela é interessante, mas ela se restringe aos dados coletados. Muitas vezes nós necessitamos de integrar dados, né, que vêm do próprio chão de fábrica, ali, dos equipamentos de chão de fábrica, mas muitas vezes nós precisamos, por exemplo, comparar esses dados ou ter eles páreo ali com dados de plano de produção, por exemplo, para entender se o comportamento do equipamento está atendendo à necessidade possível do plano de produção, por exemplo, né, dando esse exemplo para vocês. E essas ferramentas, até o momento que nós discutimos aqui, até o momento elas se tornam um silo. Então, o que a gente pode aplicar para que ela não se torne um silo? Existem produtos, serviços, né, softwares dentro da cadeia, por exemplo, eu tenho o IBA HD Server, que ele permite, diante de diversos coletores, né, sustentados aqui pelo produto que é o IBA PDA, eu consigo ter o histórico desses dados armazenados e consumir, por exemplo, via REST API, né? Então, hoje o produto que permite guardar esse histórico é o IBA HD Server, ok? Mas assim, se eu precisar, por exemplo, externar isso de uma forma organizada, colocar em banco de dados, fazer um processo batch, né, levar dados de tempo em tempo, eu consigo usar o IBA Data Coordinator, tá? E aí, de posse desses dados, eu posso ali, naturalmente, levar para o Lake, ou de forma organizada, tendo acesso a esse banco onde esses dados foram armazenados, eu consigo também compor dashboards com Power BI ou outras ferramentas. O que eu vejo normalmente? Dados sendo levados pelo Data Coordinator usando o Data Coordinator para levar para um Lake, né? Ou dados sendo consumidos a partir do historizador de processo, né? O historiador de processo, que é o IBA HD Server, e consumindo, por exemplo, via REST API. São duas opções plausíveis, tá? Continuando, a gente tem de forma similar, por exemplo, o Aveva, né? O Aveva é um produto, né? É uma empresa que ela tem um conjunto de produtos. Nós somos parceiro da Aveva, né? Atendemos a cadeia de produtos aqui presente, né? Dentro do Aveva, nós temos, por exemplo, o Aveva Edge, né? Por exemplo, se eu precisar ter conectividade ao extremo, né? Por exemplo, equipamentos com uma remoticidade muito grande, né? E ter controle, ter operação nesses equipamentos. Então, eu consigo, por exemplo, com o Aveva Edge, não só fazer o processo de coleta, mas ao mesmo tempo ter tela dentro de um dispositivo com capacidade pequena de processamento, né? E ao mesmo tempo fazer atualização remota, dentre outras características que o produto permite. E ao mesmo tempo ter uma integração nativa com o historiador de processo, que é o PI, né? O Aveva PI, o PI System, né? Que nós conhecemos. E com isso compor da mesma forma, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma visão similar. Eu consigo ter dashboards e ter um acompanhamento usando, por exemplo, o PyVision, né, que é uma ferramenta muito larga utilizada em alternativa à ferramenta antiga, que é o Process Book, ok? E por último... pode falar, Ivan. Fica à vontade. Não, fica à vontade. Nesse contexto aí, a gente já começa a inserir uma questão ligada à IA, né? É isso. Não sei se você tem no seu roteiro aí, se você vai falar alguma coisa aí Boa pergunta. O que nós temos aqui? Muitas vezes eu vejo, nós vemos as empresas fazendo o quê? Coletando os dados no PySystem, disponibilizando pins e muitas vezes extraindo em arquivo, né, esses dados. E aí, pegando um gancho com isso, Evandro, deixando muitas vezes de implementar produtos ou serviços disponíveis na cadeia, né, como Integration Studio, para que esses dados sejam enviados, né? Então, por exemplo, em cima do PySystem, eu consigo fazer coleta via SQL, por exemplo. É uma alternativa se você quer implementar esse acesso a esses dados em batch. Então, eu consigo fazer SQL em cima de um Py.
e ao mesmo tempo eu posso usar o integration para facilitar essas integrações com dado uma instalação de um PI. Então, muitos dos clientes, eles têm o PI instalado, né, com uma conectividade usando drivers OPC, por exemplo, né, e utilizando o PI Vision. Mas muitas vezes deixam de trabalhar vertentes de integração utilizando o produto, né? E aí, por fim, Evandro, pegando o gancho no que você trouxe aqui de dúvida, né? Muitas vezes a gente deixa de implementar operacionalmente, nessa camada operacional, ainda a gente não está falando da camada analítica, a gente deixa de implementar um produto importante que é o Aveva Predictive Analytics, né? Que é um produto que ele permite implementar, né, utilizando a metodologia PRISM, por exemplo, já tendo posse dos dados históricos coletados no PI, a gente consegue fazer a implementação desse modelo sem conhecer machine learning, utilizando as metodologias de confiabilidade, ou seja, você fazendo um mapeamento do equipamento, né, esse mapeamento utilizando os diagramas de PID, os diagramas que, falando rapidamente, legalmente para todo mundo, né, são os diagramas que dizem qual que é o esquema de funcionamento do equipamento, onde você vai basicamente, como qualquer sistema, né, sistema físico, você tem elementos de entrada, ou seja, tags ou dados de entrada e dados de saída, né? E em cima desse equipamento, muitas vezes, por exemplo, a gente igual, por exemplo, nós temos o caso de uma bomba, por exemplo, né? Isso aqui eu tenho mais de um equipamento envolvido aqui, mas, por exemplo, no caso de uma bomba, muitas vezes você vai fazer análise de vibração. Só que dependendo do problema, num equipamento combinado, num equipamento de maior complexidade, além de uma bomba d'água, você vai precisar ir além de uma análise de vibração, né? E aí a ferramenta, ela permite fazer uma análise preditiva aplicando uma metodologia própria, uma metodologia já aplicada largamente, né, nos clientes da Aveva, né, e você vai conseguir trabalhar na visão, na linguagem de um engenheiro e no mapeamento operacional desse equipamento, no que nós chamamos de perfil operacional do equipamento, conseguir montar um modelo de machine learning sem entender de machine learning. Esse que é o ponto operacional. E aí, o ponto bacana, né? E com isso você vai conseguir produzir um modelo de aprendizado supervisionado, você vai conseguir executar essa disciplina usando a metodologia pregada, né, pela ferramenta que é o Aveva Predictive Analytics, que nós somos especialistas, ok? Então, esse é o ponto. Então, a Aveva gera essa agregação de valor, tá, Evandro? Esse que aqui é o ponto bacana de comentar, tá? Avançando, antes da gente entrar na parte do lake, o que eu defendo, né, normalmente, né? Quando a gente tem um lake, normalmente você vai ter uma equipe que vai governar esse lake. Só que não adianta você ter um pensamento projetizado desse lake. Se você não desprojetizar, ou seja, se você não tiver uma equipe de plataforma, o que vai acabar acontecendo, né? Muitas vezes a área de negócio, as áreas de negócio que demandam, vão entender que a equipe, aquela estrutura que está sendo criada para entregar um lake, ela vira gargalo. Então, o que é importante? Existir realmente uma equipe que governe esse lake, não só faça a governança de dados, mas faça o que eu acho até mais importante do que em si a governança de dados, a governança de operação. Indicando e sinalizando o caminho, né, numa visão democrática, de padronização dessas arquiteturas de dados. Por que arquiteturas de dados? Porque mais de uma. Porque muitas vezes você vai ter uma integração que é basicamente em batch, né, com algum sistema de origem, e uma integração que ela é em streaming, ou seja, que ela vai ser ali em tempo real, near real time, né? E se você não trabalha essa padronização, você acaba tendo uma gestão de dados diferente para cada situação e aumentando o seu custo operacional e o custo de sustentação desse ambiente. Então, reforçando, a padronização ela é extremamente importante para que não limite a inovação, tá? Então, se você democratiza esses dados dentro de um lake, numa visão self-service, você consegue não só atender os seus projetos, mas ao mesmo tempo sombrear as áreas, né, de forma que você consiga trazer mais business cases para dentro desse ambiente, né? É uma estratégia que a gente usa normalmente quando a gente está conversando com clientes, por quê? Porque não adianta só olhar para aquele pedacinho do problema, trazer ele para dentro do lake e, ao mesmo tempo, você necessitar de reusar esse dado ao longo de vários outros business cases que até a mesma área não está enxergando porque ela está enviesada, né, numa necessidade
específica e operacional, tá? Esse é o recado aqui nesse momento de reflexão. Só lembrando, né, a gente está tratando numa visão de Data Lake. Na verdade, a gente, com a parceria da Databricks, a nossa atuação nesse cenário de dados, né, nesse ambiente de dados, hoje a gente utiliza o que nós chamamos de Data Lakehouse, né? Então, para quem já começou da década de 90 para cá, né, igual tive essa oportunidade, eu comecei desde o Data Warehouse, onde a gente tinha um foco muito grande em volumes de dados muito menores do que nós temos hoje, né, mas muito focado em entregar relatórios, né, relatórios muitas vezes dashboards analíticos, né, e relatórios. Só que ao passar dos anos, foi necessitando também, com o advento do conceito de Big Data, ou seja, nesse caso nós estamos representando aqui nesse pilar, né, nessa vertente aqui, o conceito Data Lake, necessitou também de usar os dados também para Data Science e Machine Learning. E aí, o que nós temos aqui agora, né? Nós temos uma necessidade onde não se via a integração de dados estruturados com dados não estruturados. Só que a velocidade dos produtos e serviços que estavam nesse pilar eram aquém do que a gente precisa hoje. Então, com o advento do Data Lakehouse, a gente não só traz o conceito de governança integrado, né, como eu expliquei naquela imagem sobre os silos, né, naquele slide sobre os silos, mas também a gente consegue agora integrar, até mesmo em tempo real ali, os dados não estruturados e não estruturados, fomentando um cenário integrado, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um cenário, né, desenvolver um cenário onde eu consegui integrar dados de um comportamento de um modelo de uma chaminé, analisando a situação de uma pluma, né, com um plano de produção, né, e ao mesmo tempo com os dados de pins, os dados que são coletados os dados estão coletados em tempo real ali, ou próximo do tempo real, a partir de um pins ali, com dados de chão de fábrica, tá? Resumindo para vocês. Então, hoje, o que nós temos hoje, né, o que você vai ver normalmente quando você está implementando soluções com Databricks ou, por exemplo, Snowflake, né, você tem hoje um Data Lakehouse, ok? Outros produtos ou serviços como tem, por exemplo, Fabric na Microsoft, né, e na AWS, usando uma composição de ferramentas como, por exemplo, o Glue, por exemplo, que é uma das ferramentas de ETL que tem dentro do conglomerado da AWS, né, você também consegue ter essa visão de um Data Lakehouse, ok? Trazendo para a visão industrial, né, então nós fizemos uma derivação da arquitetura padrão, arquitetura de referência, né, para a visão industrial. Do lado esquerdo, você vai ter um desafio muito grande na integração de diversas fontes. Então, assim, mais uma vez, é mandatório um trabalho muito forte na padronização. Muitas vezes é visível, né, trabalhos e tratamentos diferentes para diversos bancos de dados, até mesmo tradicional. Eu enxergo um pouco de dificuldade nas equipes que eu trabalhei, enxergar como se isso realmente fosse similar, né? Claramente nós temos diferentes fontes, como o MongoDB, que é um banco de dados orientado a documento, e comparativamente bancos de dados relacionais. Isso claramente vai ter um pouco de mudança, mas a essência, acredito que a gente consiga manter realmente o mesmo modelo de trabalho, né? A resultante aqui, quando a gente traz para o Lake, né? Alguns produtos relacionados à parte streaming, né? Filas de mensagem tradicionais, ou que nós temos hoje produtos que hoje entregam tópicos, ou seja, entregam entregam mensagens, por exemplo, ou dados que vêm, por exemplo, de sensoriamento, né, de uma forma com a latência muito baixa, né, mas é um ponto, aqui eu trago um ponto de atenção para vocês, porque isso pode gerar um custo, um excedente de custo, então tem que ter muito cuidado na hora de você decidir pelos produtos e serviços ao implementar o streaming, né. Um desafio grande, muitas vezes nós temos dados, né, temporais que estão armazenados em pins, mas às vezes acaba acontecendo tendo esses dados temporais armazenados em produtos que não são produtos de chão de fábrica, às vezes usando, por exemplo,
bases de dados como InfluxDB, por exemplo, para dados temporais. Então, assim, tem um desafio muito grande de entender se aquele dado, né, a mensagem que eu quero passar é se esse dado realmente fica no lake ou não, ou se ele precisa ainda de uma camada intermediária, de um armazenamento intermediário, para que ele tenha, enfim, o seu armazenamento final no lake. Tá? Em cima desse conglomerado todo, a gente tem dados que muitas vezes vai acabar acontecendo, dados que vão vir de SharePoint. Muitas vezes eu tenho planilhas de depara, ou dados para fazer o depara, por exemplo, de um dado que não existe em SAP, não existe em nenhum sistema, e a área precisa trabalhar com esse dado no business case, precisa desse dado, e ao mesmo tempo precisa entender também a importância que esse dado ele precisa ser migrado para um sistema, por exemplo, um MES, para um SAP, né, ou até mesmo para um sistema, ou até mesmo chegando, né, dentro de um sistema de gestão de operação daquela planta, ali, um sistema de nível 2, um sistema de nível 1, né, que normalmente nós falamos aqui. E aí, dentro do Lake, cabe a equipe de plataforma organizar esses diversos modelos de gestão, seja fazendo a captura de mudança de dados, trazendo dados de séries temporais, dados dispositivos, né, e organizando o que nós temos, que eu vou falar mais à frente, as camadas, né. E aí entra uma situação que a gente lida diariamente, né, até mesmo na equipe que eu faço a gestão, de entender qual o melhor momento para o quê, né, em que sentido. Muitas vezes pode acontecer, se não houver diálogo, um diálogo de padronização, o armazenamento que muitas vezes nós classificamos como redundante. Essa redundância eu classifico dependendo do que é feito, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo assim, eu trago um dado bruto, sigo a regra de ouro ali de armazenar esse dado bruto e depois refinar esse dado. Mas muitas vezes a gente poderia, no modelo Embed, já está trazendo, dependendo de qual a situação da origem, a garantia desses dados na origem, já poderia estar trazendo esse dado, teoricamente, né, sem entrar muito na discussão aqui, de trazer esse dado já formatado para o que precisa, né? Então tem esse cenário. E aí entra um trabalho também aqui que de compartilhamento, seja para aplicações de IA, compartilhamento para BI, né? E, enfim, também dados que possam ser analisados em near real time, né? Então, algumas empresas enxergam o Lake como um ambiente cross, né? Um ambiente entre aplicações. Então, por exemplo, nesse caso do streaming, o que eu ressalto pode ser que você tenha necessidade de ingerir esses dados, fazer um processamento em real time usando a capacidade computacional de um Lake, né, entregando esse acompanhamento em real time, ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês aqui. E sem esquecer a essência do produto, falando de Databricks, né? O Databricks em si, ele é governado por um serviço, né, um conceito que eu tenho aqui dentro, que é o Unity Catalog. Ele rege pilares de observabilidade, governança, segurança, interoperabilidade e compartilhamento desses dados. E, ao mesmo tempo, como a empresa, né, a própria Databricks prega, e é um princípio nosso aqui também, ela oferece várias formas de armazenamento. Tem gente que usa por padrão o que a ferramenta prega, que é o Delta Lake, né? Ao mesmo tempo, existe um outro padrão aberto, né? Que é o Iceberg, né? Por exemplo, que você encontra, por exemplo, em situações aqui, por exemplo, que eu tenho com o Confluent. Por exemplo, com o Confluent, eu consigo trazer dados em streaming e provisionar uma tabela Iceberg dentro do Confluent e usar o Databricks, por exemplo, para consumir esse dado. Então, tudo depende da sua visão de investimento e aplicabilidade. E falando de aplicabilidade, a ideia é que a gente consiga aqui otimizar os processos, detecção de defeitos, né? Avaliar a eficiência operacional de equipamentos, né? E, enfim, um dos projetos que eu tenho aqui em mãos, né, que é a otimização da cadeia de suprimentos, né? Principalmente a cadeia de abastecimento, né, de suprimentos aqui, que nós atuamos. Resumindo rápido para vocês aqui, às vezes há uma confusão com relação ao uso de dois tipos de recursos computacionais, o recurso com servidor, né, e o sem servidor, o que nós chamamos de serverless, né? E aqui do lado esquerdo, né, da esquerda para a direita, nós temos o seguinte, nós temos uma visão em que muitas vezes se enxerga, isso, gente, depende do cenário,
isso precisa ser estudado primeiro, eu não estou sendo afirmativo aqui, mas trazendo uma comparação de um cenário que normalmente eu trabalho, muitas vezes acredita-se que o serverless, para esse cenário que eu estou trazendo para vocês, ele é o melhor cenário. Poxa, eu vou ter um recurso que sobe em 5 segundos, eu consigo entregar rápido o cenário e desligar rápido. Mas se você tem um cenário muito longo, essa premissa, na minha opinião, ela se quebra, né? Por quê? Porque eu consigo, em meio à visão tradicional, né, utilizando a computação clássica, o maior custo não é de Databricks, o maior custo é de computação. Então, o que uma cloud ganha? Ela ganha, a Microsoft ganha agregado, né, esse custo de computação. E aí nós temos uma expertise de otimização disso, né? Então a gente analisa o workload, junta todos os workloads, tenta entender qual que é a agregação. Uma grande dificuldade que eu vejo em outras equipes, né? Não na nossa equipe, porque nossa equipe já tem essa expertise, é de olhar clinicamente ali como é que está o uso da computação. Entender que aquela computação, desculpa a expressão, ela precisa ser esgoelada, né? Ou seja, a gente precisa usar ela ao máximo ali, né? E uma forma de minimizar esse impacto do custo de licenciamento do Databricks, por exemplo, nesse caso, que é o caso mais caro aqui, de computação, eu consigo minimizar aplicando o uso de VMs, né, de virtual machines, máquinas virtuais, usando o Spot. Ou seja, o Spot eu consigo pegar a rebarba da computação disponível dentro de uma cloud, né, e aplicar, e com isso você consegue ver uma proporção menor, né, de aplicação. E se eu combino ainda com o uso de uma computação de trabalho, ou seja, o que a gente classifica o recurso como job cluster, eu consigo ainda reduzir ainda mais esse custo, né, de 55 centavos de dólar para 30 centavos de dólar por hora por DBU, né? Então, é um trabalho que a gente normalmente faz na otimização do cliente. Um exemplo prático disso, nós trouxemos um custo que normalmente era de R$600 dia para Databricks, um cliente, né? E ele hoje, em média, porque tem alterações, ele caiu hoje para 150, ok? Numa visão rápida aqui para vocês, que é uma dúvida, como é que eu organizo os meus catálogos de dados? Como é que eu organizo as minhas bases? Então, trazendo um resumo para vocês, muitas vezes a gente vê uma abordagem clássica por ambiente, eu tenho meu ambiente Dev, Prod, e tenho as minhas camadas, bronze, silver e gold, né? Traduzindo, a bronze basicamente são os meus dados brutos, né? A silver é um refinamento desses dados, eu começo a ajustar esses dados, pegar uma data e transformar realmente em data, né? Às vezes um dado textual, ele ser numérico também, por exemplo, é um caso, aplicar técnicas de qualidade de dados, avaliando ali e resultando, enfim, com essas técnicas em conjuntos de dados confiáveis, né? Enfim, produzindo a Gold, né? Onde eu vou tendo um refinamento ainda maior desses dados, ou seja, eu particularmente uso a terminologia da Gold como o caso clássico de um data warehouse, ou seja, a minha Gold, para ter realmente uma Gold, eu avalio nesse cenário, né, a criação, quando eu for precisar criar, por exemplo, um data mart, um conceito de data warehouse, ou seja, quando eu precisar atender um cenário de negócio. Então, por exemplo, num caso de suprimentos, por exemplo, eu só vou tomar decisão, por exemplo, para criar, por exemplo, uma base de análise de frete integrada ali, no momento que eu tiver maturidade realmente para cruzar todos esses dados e realmente ter a necessidade de materializar, né? Isso é uma particularidade minha. Então, eu deixo um pouco o negócio sofrer, o negócio entender que ele precisa daquilo, né? E efetivamente a gente ter isso. Mas muitas vezes eu vejo cenários onde o time de plataforma, o time que está responsável pelo projeto, acaba fazendo o caso clássico. Ele recebe os dados históricos aqui em uma bronze, refina, e daqui a pouco produz uma tabela, um conjunto de tabelas derivadas, que é praticamente a mesma coisa que até mesmo a bronze, né? Dados estão armazenados na bronze. Isso você acaba jogando o dinheiro pelo ralo, tá? A gente tem situações que são orientadas por domínio, então muitas vezes eu vou orientar por domínio, eu tenho um domínio de negócio que é suprimentos, outro domínio que é de qualidade de produto ou material, né? Um domínio focado só em produção, análise de defeitos, né? Então, você pode ter orientado também por domínio. E muitas vezes eu vou ter por projeto, né? Então, por exemplo, eu vivenciei cenários onde eu tinha projetos da área de vendas, né, ligados a vendas, em que
todos os dados orientados eram um projeto, só que o projeto era tão forte que ele acabava se similarizando, tendo similaridade, né, a um domínio de negócio, tá? Mas a visão era realmente projetizada. Na visão de segurança, muitas vezes a gente vê, eu vejo a implementação, por exemplo, de controle de acesso, a aplicação de grupos de acesso, por exemplo, falando de Azure, né, dos grupos de acesso ali que são disponibilizados no Microsoft entra, mas muitas vezes a gente atrapalha o negócio só implementando isso. E aí a gente esquece de implementar ferramentas de mercado que permitam fazer o que nós chamamos de gestão de identidade, né? Ou seja, ter ferramentas que vão permitir, por exemplo, um fluxo, criar, né, estabelecer um fluxo de aprovação e que o seu gerente saiba, por exemplo, se você precisar acessar uma base, e ao mesmo tempo tem um grupo de aprovação técnica, ou seja, tem gente olhando do ponto de vista de segurança para que aprove realmente aquele acesso e aquele acesso seja feito com maior agilidade, tá? E em cima dessa questão de segurança, ligada ao custo, é importantíssima a implementação, por exemplo, de políticas de uso dos recursos. Então, por exemplo, quando nós atuamos em um ambiente com Databricks, nós aplicamos normalmente políticas de controle de uso desses recursos. E aí eu consigo em cima dessas políticas, limitar qual a capacidade computacional, homologar essa capacidade computacional antes de utilizá-la, ok? Então, mostrando um pouco como é que a gente consegue ter uma maior segurança alinhada ao custo aqui também, tá? E por último aqui, Evandro, assim, que é uma reflexão que a gente traz aqui para vocês, não existe a melhor forma, assim, de desenvolvimento aplicando uma ferramenta ou desenvolvimento que eu classifiquei aqui nesse momento como in-house, ou seja, tem hora que você vai precisar de uma ferramenta low-code, um no-code, por exemplo, como a Veeva, como o conjunto de ferramentas da Veeva, né, no sentido de operação, por exemplo, mas a essência que eu vou trazer para vocês, uma ferramenta no-code, low-code, ela acelera muito, né, esse desenvolvimento, mas se a gente, e ela também imprime uma organização e um modelo de trabalho, mas também se eu não organizar ela, implementar a governança dela, eu vou ter o mesmo problema do que se eu tivesse, por exemplo, dentro de um lake e implementando modelos de machine learning isolados ali, né, sem um devido controle, sem a devida governança, né. Aqui o foco não é explicar vantagens ou desvantagens, né, mas entender e colocar quem está aqui presente para refletir realmente qual o modelo de implementação. Muitas vezes nós precisamos de apresentar valor rápido, né, porque não é rápido você constituir um modelo de machine learning, você precisa realmente, em todo o processo de desenvolvimento, você fazer todo um trabalho de levantamento, identificação desses dados, entender o business case, né? E quando a gente fala de equipamentos, que é o caso aqui do Veeva Predictive Analytics, eu já trago uma bagagem, uma metodologia em que eu consigo conversar diretamente com o especialista, né, do equipamento e consigo modelar esse modelo, né, construído dentro da ferramenta de forma comparativa ao que seria feito em um ciclo mais longo, né? Aí eu querendo trazer para vocês um ciclo que talvez seja, né? Isso depende da complexidade do equipamento, em que eu demoraria talvez aqui 1 ou 2 semanas com a Veeva, né? Num sentido, olhando de ponta a ponta a necessidade do cliente, ao mesmo tempo eu posso demorar aqui 1 mês, 2 meses, ou até mesmo 3 meses, dependendo dessa complexidade do modelo, e o modelo tem um lock-in muito grande, né, ali naquele cenário, e não ter gente para evoluir esse modelo, tá? Então, é uma reflexão que eu trago aqui para vocês, tá? Nesse sentido. Não existe o melhor, né? O importante é ofertar, né, uma equipe de plataforma, né, que faça a gestão do lake, e se ela está responsável por essa disciplina, né, de implementação de modelos ali, junto de um time de data science, né, é importante ela fazer essa análise de causa. Muitas vezes você vai estar próximo da operação, muitas vezes você vai estar próximo de um dado que ele pode ser maior integrado, né, disponibilizado de uma forma que você consiga implementar de uma forma e em cima de um ambiente analítico, tá? Então é isso. E por último aqui, né, obrigado a todos, né, o que eu trago de mensagem para vocês aqui hoje, né, que a verdadeira transformação digital
industrial não substitui o legado abruptamente. Então, é um trabalho gradativo, é um trabalho de paciência, né? E um trabalho que, se vocês consigam, né, dentro das áreas industriais, né, orquestrar isso muito bem, a gente consegue fazer um trabalho de evolução, né? Um trabalho de todos, tá? Obrigado aí, Evandro. Obrigado, Igor. Realmente essa decisão no final ali, eu ia falar aqui um pouquinho. Você estava lá já bem avançado. É um ponto de decisão e é muito característico do seu problema, da sua organização, né, do seu momento. São várias variáveis aí que a gente tem que avaliar no momento que toma uma decisão dessa, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês, né, pela participação. Eu coloquei ali uma mensagem no chat, se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de perguntar ao Igor, nós estamos abertos, podemos fazer ali pelo chat, né? E eu estou deixando também um link para o formulário de avaliação, né, do nosso webinar. Eu acho que essa avaliação de vocês contribui bastante com a gente aí para a melhoria contínua aí. Tá joia? Fique à vontade. Vou só aguardar um pouquinho para ver se há alguma dúvida ou alguma pergunta. Ok, pessoal. Obrigado, Leonardo. Obrigado aí. Beleza, pessoal. Bom dia, obrigado. Obrigado aí mais uma vez aí. Bom dia a todos aí. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.